Vamos então dar continuidade, avançar em nosso trabalho de palestras, para então aprendermos mais sobre a nossa tradição reformada, não é? E de fato, meus irmãos, sermos edificados e motivados a continuar defendendo sempre a palavra de Deus. Eu quero, antes de ir para o próprio tema da palestra, fazer a leitura de um texto bíblico, a carta de Judas. Vamos abrir na carta de Judas, versos 3 e 4. Texto muitíssimo conhecido e que é bem cabível, não é, ao momento da conferência. Judas, versos 3 e 4. Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos. Para a nossa segunda palestra, então, meus irmãos, eu vou falar justamente sobre a ortodoxia reformada relacionada ao Sínodo de Dort. Isso porque, atualmente, o nome reformado está sendo realmente vinculado a uma verdadeira bagunça aqui em nosso país. Do mesmo jeito que quando se fala que alguém é evangélico, isso gera uma confusão, porque você não sabe mais o que isso significa, assim também o nome reformado está andando por essa vereda. Você fala, sou reformado, alguém diz, sou calvinista, e você não sabe muito bem o que isso significa. Então há uma bagunça geral. Sinceramente, meus irmãos, ao ouvir a quantidade de indivíduos e até denominações que se declaram calvinistas, não é? Faz com que fiquemos confusos ao olharmos para a história, ao olharmos para as veredas antigas e compararmos com o que é apresentado hoje, que é algo totalmente diferente. Ou seja, estão tentando reescrever a história do cristianismo protestante e com ênfase na fé reformada. A verdade é que, por exemplo, não há uma preocupação grande com o luteranismo ou com o anglicanismo. Mas quando o assunto tem a ver com fé reformada, parece que cada um está formando um calvinismo para chamar de seu. Então eu olho para a história, extraio aquilo que me interessa da história, jogo o resto fora, mas me declaro um cristão reformado. Isso é estranho, mas é o que tem acontecido. E qual é o problema disso? Ora, o problema é que aqueles que são herdeiros legítimos da tradição reformada, como presbiterianos confessionais, como reformados continentais, são colocados de lado como se fossem um corpo estranho. Minha experiência, não é? Porque além de pastor, eu trabalho também com conteúdo na internet, então acabo tendo uma interação com muitas pessoas. Muitas vezes as minhas interações são deste nível. Pessoas que chegam, que acabaram de conhecer um pouco das doutrinas da graça, se sentem, não é, praticamente um reformador e sai apontando para todo mundo, dizendo que nós somos Nutella, que nós somos calvinistas meia boca e um monte de bobagens, gente que não tem compromisso com a igreja, que não é submisso nesse sentido a nenhuma liderança, mas estão na internet disseminando enganação e uma ilusão a respeito do que vem a ser a fé reformada. Qual o nome, então, dessa tentativa de esconder o calvinismo histórico e apresentar para o público hoje um tipo de soft calvinismo? Um calvinismo leve, um calvinismo que não é confessional, que se adapta à realidade evangelical de hoje. Não há outro nome para mim, meus irmãos, a não ser usurpação. Isso é muito claro. Seria até, fazendo uma comparação, até boba na verdade, mas uma comparação simples, que é, por exemplo, imagine que eu, então, alugo um prédio no centro da cidade e então coloco o nome, não é, da igreja que eu comecei de Igreja Católica Apostólica Romana. Eu acho que o Vaticano não ficaria muito feliz com essa atitude, sendo que eu não tenho nada a ver com eles. Estão fazendo basicamente isso com a fé reformada, tá? Então é um monte de comunidades surgindo, nós não sabemos de onde,
mas está acontecendo. Por isso, eu quero iniciar essa palestra de hoje fazendo uma denúncia que eu considero importante. É o nosso primeiro ponto. Denúncia. O revisionismo atual sobre o Sínodo de Dort. E por que resolvi começar com uma denúncia? Justamente porque a ortodoxia reformada está sendo atacada de modo geral e atualmente por meio de revisões, reinterpretações e até opiniões particulares sobre Dort e suas conclusões. Isso é grave, porque líderes de renome no Brasil, conhecidos justamente por propagar o calvinismo, não é que estão se aproveitando disso. Então, notem bem, eu não vou citar nome de pastores, nem de líderes nenhum aqui, tá? Eu não quero trazer nenhum tipo de polêmica para a congregação, mas muitos líderes de renome cresceram, se estabeleceram no cenário brasileiro como teólogos reformados, como grandes proponentes do calvinismo. Muitos deles. E agora, com fama, com respeito em todo o país, não é? O que é inegável, eles acabam distorcendo o que isso significa. Falando, muitas vezes, contra as confissões de suas igrejas. Zombando, não é, da herança confessional, motivando uma multidão de crentes a também seguirem pelo mesmo caminho. Então, notem bem, imaginem, vamos tentar comparar. No canal que eu tenho no YouTube, eu tenho 6.000 inscritos. Agora, tentem imaginar a diferença de alcance de alguém que já está estabelecido no cenário brasileiro como um reformado e que está lutando contra as confissões. O impacto que ele não gera na vida das pessoas. Isso tem consequências, meus irmãos, muito ruins, na verdade, para nós também. Estão propagando isso. E se nós ousarmos dizer que não estão firmados na verdade, naquilo que falam sobre a fé reformada, facilmente nos chamam de sectários, de radicais, o que é muito lamentável. São vários adjetivos empregados por muitos pastores do Brasil contra nós. Eu não vou citar mais uma vez, como eu falei, os pastores, não é? Não quero causar nesse sentido nenhum tipo de polêmica, mas eu vou realmente citar algumas acusações que eles fazem contra nós. São vários adjetivos, né? Mas eu separei apenas 3 afirmações, 3 acusações contra igrejas confessionais que estão se levantando. E eu resolvi fazer isso, meus irmãos, nessa primeira parte, porque, como disse o teólogo Scott Clark, no título de um artigo que ele escreveu sobre Dort, nós precisamos manter o veneno nos lábios. Ou seja, nós temos que chamar as coisas pelo seu nome. E também faço minhas as palavras do reformador Martinho Lutero. A paz, ou podemos trocar por unidade, não é? Se possível. Nós queremos isso. Nós não temos um coração sectário, separatista, nós queremos unidade. A paz, então, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Se é para sacrificar o evangelho puro e a verdade histórica a respeito do cristianismo, então esse tipo de unidade não convém ao povo de Deus, não convém ao cristão. Então qual é a primeira acusação que nós estamos recebendo atualmente? Pode passar. Essa é uma coisa estranha para mim isso aí. Tenta entender, pastor. O senhor é um neodortiano. Estamos sendo chamados de neodortianos. E isso foi dito por pastores, tá? Neodortianos. Tenho certeza que os irmãos presentes, reformados e presbiterianos, que são verdadeiramente confessionais, já foram chamados, direta ou indiretamente, de, por exemplo, neopuritanos. Vocês conhecem muito bem esse termo. Quando acusam presbiterianos fiéis de neopuritanos, querem dizer com isso que, uma vez que o puritanismo acabou na história enquanto um movimento, a reivindicação de confessionalidade e pureza em nossos dias é um ressurgimento negativo do velho puritanismo. Tratam de maneira realmente negativa isso. Nós sabemos, meus irmãos, que há sim radicais. Não temos como negar isso. O pastor Alex está inteirado também a respeito de muitos radicais que estão vindo com força, não é? Nós somos confessionais, nós somos reformados, e parece que eles têm uma mente presa no século XVII. E nem conseguem olhar com misericórdia para irmãos que estão lutando pela fé reformada também. Então, assim, busquemos confessionalidade, mas tenhamos piedade em nosso coração e em nossa vida. Temos que ter cuidado com isso. Tá? Então, nós sabemos que há radicais, mas temos que admitir que, em boa parte, muitos dos irmãos que são chamados de neopuritanos, meus irmãos, são apenas cristãos reformados, confessionais e nada mais do que isso.
Nada além disso aí. São pessoas que querem um culto bíblico, pessoas que querem pregação bíblica de verdade expositiva, pessoas que querem, de fato, não é ver uma cultura reformada de verdade, e esses são chamados de neopuritanos hoje. Infelizmente. Quando um certo pastor, em um podcast, não é, chamou reformados que tratam o arminianismo como heresia de neodortianos, não é? Este tratou o legado de Dort como um movimento que se encerrou na história e que agora foi redescoberto por alguns empolgadinhos. O senhor é um empolgadinho, pastor? Alguns empolgadinhos, não é? Que estão a fina força buscando restaurar esse dortianismo. Sinceramente, meus irmãos, isso é absolutamente ridículo. Ridículo. Para responder isso, eu não preciso de tantas fontes históricas, na verdade. Apenas recomendar os livros da Graaf a respeito do Sínodo de Dort. Ali você tem detalhes da pré-história e da história também, a respeito do surgimento, do que fundamentou o arminianismo e também toda a história do Sínodo, com detalhes assim maravilhosos. É o suficiente. Mas para dar uma resposta objetiva, basta dizer a estes que nos acusam de neodortianos que as igrejas reformadas existem. Não somos um mito, olha só. Nós não somos um mito da reforma. Entende? Nós existimos. E essas pessoas parecem que não pararam para pensar nisso quando falaram essas coisas. De que igrejas reformadas existem. Elas não se perderam na história, mas permanecem. Então a fé reformada não foi reencontrada, meus irmãos. Ela foi preservada. E hoje, igrejas reformadas são um testemunho disso. O legado de Dort, então, registrado, foi sua decisão oficial de rejeição do arminianismo e é justamente o terceiro padrão de fé das igrejas reformadas, ou seja, do século XVII até os nossos dias, as igrejas reformadas fiéis mantêm os cânones de Dort. Então, como pode haver algum tipo de neodortianismo? Observem isso. O mestre desse pastor jovem que falou essa bobagem, ao responder numa rede social se Dort havia condenado o arminianismo como heresia, ele foi mais coerente dizendo, sim, Dort condenou o arminianismo como heresia, porém, Dort errou. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, pronto, encontramos mais um papa evangélico falando ex-cátedra. Não é possível, não é? Porque se alguém, um indivíduo, coloca a sua opinião pessoal contra um concílio da igreja, não é? De importância no cenário protestante, e ele rejeita as decisões de uma multidão de teólogos reformados, representando o mundo reformado da época, então ele só pode se entender como sendo um papa falando ex-cátedra. A sua palavra é final, é definitiva para a verdade. Isso é lamentável, mas é a verdade que tem acontecido hoje, meus irmãos. Essa distorção. Então não. Para todos os irmãos que de repente ouvirem isso de alguém, respondam, nós existimos, tá? As igrejas reformadas não sumiram do mapa e reapareceram do nada. Estamos aqui guardando a confessionalidade, guardando a fé. A fé que foi entregue ao povo de Deus está aqui. É simples entender isso. A segunda acusação. Sectários. Somos agora sectários. Isso também foi dito por pastores, tá? Parece que o sectarismo, ele mudou de significado hoje. Ora, o que é sectarismo, meus irmãos? O dicionário de Oxford fala de maneira muito simples, simples demais até para entendermos uma aplicação dessa palavra, para sabermos seu sentido. Trata justamente assim, sectarismo é uma atitude limitada de seita, um tipo de intolerância impensada própria de uma seita. Isso é, em termos gerais, sectarismo. Então, minha pergunta é, não seriam sectários os arminianos que se levantaram contra a fé que um dia professaram? Essa não foi a atitude deles, na verdade, de rejeitar a doutrina que um dia subscreveram? E isso é sectarismo. Isso é você se separar, de se isolar com o pensamento de seita, com o pensamento de um grupinho contra a doutrina defendida pela igreja. Só para os irmãos entenderem bem o que é sectarismo, num sentido mais histórico, eu vou dar como exemplo, porque geralmente os papistas chamam os protestantes de sectários.
Mas a Reforma Protestante não foi um movimento sectário. Por isso, meus irmãos, existia catolicidade entre os reformadores. Tá? Havia discordância e havia unidade também em vários aspectos e reconhecimento. Então, reforma não tem nada a ver com sectarismo em termos dos reformadores e de igrejas fiéis e sérias que foram instituídas. No entanto, nós podemos identificar, sim, sectarismo na época da Reforma. Basta lembrar do movimento dos anabatistas, que eram vários movimentos. E, de fato, eles agiam naquele período como seitas. E se alguém nos chamar de sectários, que lembrem, por exemplo, da Confissão Belga. Da Confissão Belga. Ou da Segunda Confissão Helvética. Das confissões reformadas daqueles dias, não é, do continente, como eles se posicionaram confessionalmente contra os anabatistas. Então não faz sentido pensar em que nós temos alguma ligação com o sectarismo nesse sentido. Tá? Isso não tem nada a ver com as igrejas reformadas. Nós, por afirmarmos a nossa própria história, e que fique claro, faz parte de nossa história a condenação do arminianismo como heresia. Estamos sendo empurrados, então, para a vala do sectarismo, e isso é um absurdo. Nós estamos, meus irmãos, mantendo a fé que nos foi entregue. Os arminianos e os evangelicais hoje é que abandonaram as veredas antigas. Então, o que talvez era muito comum para evangélicos de modo geral, há 100 anos atrás, já não é mais comum. Então, hoje não faz muito sentido muitos evangélicos, por exemplo, ao celebrarem a Reforma Protestante e falarem solas da Reforma. Não faz o menor sentido. Como eu disse na palestra anterior, é uma incoerência porque eles não creem naquelas máximas. E em suas doutrinas oficiais, aquelas máximas não são desenvolvidas, pelo contrário, são rejeitadas. Enquanto nas confissões reformadas, se você quer aprender o que são os solas da Reforma, as confissões trazem esses solas de maneira explicada para nós. Está tudo ali. Né? E não vemos isso mais no movimento evangelical moderno. Então, eles abandonaram os princípios da Reforma. Na verdade, o que estão fazendo é promover a tolerância absoluta. Sim, tolerância tem se tornado um ídolo para os evangélicos modernos. Tolerância. Tudo em nome da tolerância. Para manter uma religiosidade sem parâmetros, sem confissões, com a desculpa de manter a liberdade de consciência, o espírito cristão de unidade. Em nome disso, não é? Em nome dessa tolerância absoluta, estão negando a verdade. A tal ponto, meus irmãos, de não podermos mais dizer o óbvio e trazer fatos históricos, porque isso acaba ofendendo A e B. Nós não temos a intenção de atacar grupo algum. Estamos apenas expondo a realidade, os fatos históricos de nossa tradição. E isso tem ofendido muitas pessoas. É estranho. Essa sensibilidade absurda que temos hoje. O arminianismo, então, foi condenado em Dort e pronto. Isso é o suficiente para nos render o título de intolerantes, de pessoas submissas a doutrinas de homens. E muitos desses, erguendo a bandeira do calvinismo, vão dizer, Calvino tinha um espírito conciliador, Calvino não seria como vocês reformados hoje, confessionais. Ele procurava abraçar todas as pessoas. Ele procurava abraçar e unir os protestantes. Ele não era como vocês. É mesmo? Vamos perguntar a Calvino o que ele pensava sobre isso. Temos uma fala de Calvino aqui. Tá? No seu livro, A Necessidade de Reformar a Igreja, Calvino disse: há algo ilusório em nome da moderação, e a tolerância é uma qualidade que tem uma bela aparência e parece digna de louvor, mas a regra que devemos observar a todo preço é nunca suportar pacientemente que o nome santo de Deus seja assaltado com blasfêmia ímpia, que sua verdade eterna seja suprimida pelas mentiras do diabo, que Cristo seja insultado, seus santos mistérios poluídos, almas infelizes cruelmente assassinadas, nem deixar a igreja padecer em extremo sob o efeito de uma ferida mortal. Isso não seria mansidão, mas indiferença sobre coisas que deveriam vir em primeiro lugar. Então, se usam Calvino para justificar essa bagunça que vemos hoje, estão totalmente errados. Calvino não era covarde em expor a verdade. Não era.
Ele combateu, na verdade, ele realmente escreveu contra aqueles que não queriam sequer subscrever confissões. Que queriam dizer, sou crente, sou protestante, mas eu não assumo compromissos sérios confessionais. Porque se eu subscrever isso, se eu assinar embaixo, eu serei obrigado, eu estarei me obrigando e ficarei preso àquela confissão. Calvino combateu isso porque isso é covardia. Se eu creio, eu subscrevo. Seria a mesma coisa de alguém falar bem assim, eu creio em Jesus Cristo, eu nunca fui batizado, mas eu tenho uma fé muito grande em Cristo. Então seja um membro de uma igreja e seja batizado. Não, eu não quero esse compromisso todo. Então você não crê em Cristo, é simples assim. Seria como alguém dizer bem assim, um homem falar para uma jovem, olha, eu te amo demais, eu estou apaixonado por você e vejo a nossa vida do futuro, com filhos, com uma bela família e tudo mais, e a moça fala então, ora, se há esse amor genuíno, vamos casar. Não, também não precisa formalizar desse jeito. Não há amor assim, meus irmãos, isso não é amor não. Se não há compromisso sério, de verdade, não é? Onde a pessoa está disposta a assumir publicamente aquilo que ela tem no coração dela, não há fé verdadeira. Tá? Não há. Agora, qual é a terceira acusação? Vamos lá, então. Que essa é uma maravilha, pastor. Hipercalvinistas. Chega a ser até uma piada, tá? Isso aí. Hipercalvinistas. Eu desafio qualquer um a ler os cânones de Dort e encontrar hipercalvinismo ali. Não existe isso. Tá? É um absurdo, na verdade. A pergunta é, mas o que é esse hipercalvinismo mencionado hoje por estes que nos acusam? O que é esse calvinismo extremado que eles acabam falando aí? Eu pergunto, é a ênfase demasiada na soberania de Deus a ponto de negar causas secundárias? Ou mesmo a liberdade humana, a sua responsabilidade? É pelo menos dizer que uma vez que Deus é soberano e só salvará quem escolheu na eternidade, não devemos evangelizar todas as pessoas? Será que é isso que eles estão combatendo? Porque isso sim é hipercalvinismo, mas é isso que eles estão combatendo? O entendimento de que o tal do hipercalvinista, ou nós nesse sentido, porque cremos na soberania de Deus, nós também não cremos, nesse sentido, na responsabilidade humana e por isso nem evangelizamos. Não é? Porque talvez para alguém seja muito claro, não é, que ou Deus vai trazer os eleitos sem evangelização para a igreja, ou eleitos têm uma marquinha na testa, sabe, brilhando assim, ó. Um bem grandão de eleito. É isso que eles estão combatendo? Não. Eles estão chamando de hipercalvinistas pessoas que estão dizendo simplesmente isso, afirmando a história. Dort defendeu a doutrina ortodoxa reformada da salvação e condenou e rejeitou o arminianismo como heterodoxia. Eles estão chamando quem pensa assim de hipercalvinismo, de hipercalvinista. Para os irmãos entenderem a respeito do hipercalvinismo, o professor Ronald Henkel, não é, ele fala algo sobre isso. Um verdadeiro hipercalvinista, então, é alguém que crê corretamente na predestinação soberana e na redenção particular, que nega um amor universal de Deus e uma vontade de Deus de salvar todos os homens. Todavia, ele conclui erroneamente que porque Deus determinou quem será salvo, enviou Cristo para eles somente e dá somente a eles a salvação como um dom gratuito, somente os eleitos devem ser instados a crer e arrepender na pregação do Evangelho. Então, uma pessoa que pode levar o nome de hipercalvinista é alguém assim. Ele não evangeliza todo mundo, ele está procurando, de repente, traços, algum tipo de perfil de um possível eleito. Então, ele olha, de repente, alguém que tem uma boa postura na sociedade, alguém que se adequa a padrões morais de maneira mais fácil, pode ser um eleito de Deus. Eu estou achando que é um eleito de Deus aquele ali. Então eu vou evangelizá-lo, convidá-lo para a igreja, porque ele tem um perfil, ele tem cara de eleito. Vem para cá. Isso é absurdo. Também o professor David Engelsman, ele fala, uma realidade que eu tenho constatado nessas pesquisas. Na maioria dos casos, não é, a acusação de hipercalvinismo não passa de um ataque enganoso contra o próprio calvinismo. É simplesmente isso. E no nosso caso é pior. A acusação demonstra ainda mais ignorância ou má-fé, pois nos colocam a pecha de hipercalvinistas apenas por sermos confessionais e apontarmos para os fatos históricos. Então, se você assumir a verdade histórica de que Dort condenou a remonstrância como heresia, para estes vocês
são hipercalvinistas. É fácil, né? Você colocar adjetivos tão negativos nas pessoas e com tanta influência, e muitos acabam olhando para nós, meus irmãos, como se fôssemos isso mesmo, o que é absurdo. Vamos para a nossa segunda parte, então. A unidade reformada demonstrada em Dort. Então, para responder a estes que nos acusam de sermos sectários e isolados, olhemos para a unidade, reformada no sínodo de Dort. Diferente do que muitos pensam hoje, Dort foi um grande sínodo que reuniu teólogos reformados de várias nações. Não eram só holandeses. Não eram só holandeses. Assim como em Westminster, meus irmãos, Dort reuniu notáveis. Entende? Eles não convocaram qualquer um, mas notáveis de sua época. Então não dá para acusar o sínodo de Dort de algo político ou sem qualidade e ainda assim ser honesto. E há um monte de pessoas trazendo esse conspiracionismo sobre Dort hoje, tá? Até livros sendo escritos, tá? E pessoas fazendo podcasts distorcendo toda a realidade a respeito do sínodo de Dort. Então não tem como afirmar essas coisas e manter ainda assim a honestidade. Por que estou defendendo então a unidade reformada em Dort? Porque embora tenha sido um sínodo convocado na Holanda, seu caráter foi inquestionavelmente internacional. E isso se deve justamente à lista dos teólogos convidados para o sínodo. Então, como aprendemos, por exemplo, no livro do Dr. Donald Zinnemann sobre a história de Dort? Aquele livrinho sobre a história de Dort traz detalhes assim excepcionais sobre a organização do sínodo, sobre as questões, digamos assim, antes de começar os debates, necessariamente falando, toda a organização para o tratar do arminianismo e até assuntos que não tinham a ver diretamente com a doutrina da salvação. Então traz uma riqueza de detalhes para entendermos bem o que aconteceu lá. Por isso, meus irmãos, temos que saber disso. Teólogos estrangeiros foram chamados. Os franceses, os reformados franceses, também foram chamados. Mas na época, o rei Luís XIII impediu os huguenotes de participarem do sínodo. Mesmo assim, havia, por exemplo, igrejas da Valônia ou reformadas francesas na Holanda, que também enviaram uma delegação. Mais teólogos estrangeiros foram chamados, além dos franceses, como lemos no livro. Eu não sei se eu coloquei aqui, só passa um pouquinho. Acabei me esquecendo. Pode deixar aí. Então, teólogos de basicamente 8 territórios diferentes, com igrejas reformadas. Então, da Grã-Bretanha, podemos pensar nos teólogos insulares daqueles dias, do início do século XVII, também da Alemanha, em várias regiões, o Palatinado, também, e 4 cantões suíços, Genebra, Bremen, Enden e vários cantões ali. Então, observem bem a preocupação do sínodo em trazer teólogos proeminentes de vários lugares da Europa, para não ser apenas uma coisa de holandês. Eles poderiam fechar somente na Holanda, mas eles não tiveram esse tipo de entendimento, mas quiseram demonstrar no sínodo também a unidade da fé reformada. Então, aqui nós vemos estes delegados, da Igreja da Grã-Bretanha, enviados por James I. O primeiro deles aqui eu estou citando para os irmãos terem pelo menos uma pequena noção. Só são alguns poucos nomes para vocês notarem bem quem eram estes homens. George Callerton, o famoso bispo anglicano. Então havia um anglicano lá no sínodo de Dort também. É para vocês entenderem que, embora o anglicanismo seja muito diferente em eclesiologia e em toda a estética, aquilo que nós aprendemos agora, naqueles primeiros dias da Reforma, meus irmãos, havia alguma unidade ainda a respeito do monergismo. E por isso um bispo anglicano também foi enviado. Josephus Hall, doutor em teologia e deão de Winchester. Este, inclusive, foi denunciado como puritano, olha só. Por isso alguns, quando estudam Dort, vão pensar, olha, havia um puritano em Dort. Era este aí que era acusado assim. Também, alguns nomes, mais uma vez, são nomes complicados. Então eu tenho que passar pela prova do pastor Abrão aqui também. Johannes Davenantius, doutor em teologia e professor em Cambridge. Samuel Wardus, doutor em teologia, arquideão de Taunton e regente da faculdade de Sydney em Cambridge também. Então eu estou citando isso para os irmãos entenderem que até os enviados, lá da Inglaterra, por exemplo,
não eram qualquer um. Eram pessoas, eram teólogos de peso, respeitados ali. Não é? De fato, eram notáveis naqueles dias também. Observamos também delegados, não é, enviados, meus irmãos, da Suíça, pelas 4 repúblicas reformadas da Suíça. Lembrando aí que a nossa tradição reformada, ela é suíça, na verdade, né? Os luteranos, então, têm o início no contexto da Alemanha, né, na antiga Prússia, e nós podemos mapear até a Suíça, pensando em Zurique com o Zwinglio também. Então, aí temos alguns nomes: Johannes Jacobus, esse nome é estranho, tá? Eu não vou nem ler esse nome aí, nome estranho. Ministro de Zurique. Também esse outro, eu vou citar só o primeiro nome dele, Marcos, para eu não ficar me engasgando aqui. Ministro de Berna e doutor de teologia. Sebastianus Beccius, doutor em teologia e professor de Novo Testamento, e deão da Faculdade de Teologia também. Wolfgangus Meierus, ministro de Beza também e doutor em teologia. E Johannes Conradus Cocius, ministro, não é? Agora essa palavra aqui, não está mostrando aí não. Deixa para lá, essa palavra é muito complicada. Eu estou citando isso para os irmãos entenderem que, olha o nível das pessoas que foram enviadas aí, dos teólogos. Todos doutores. Indivíduos que trabalhavam diretamente com o texto. Além de pastores, de pregadores do Evangelho, pessoas preocupadas com o coração do rebanho de Cristo, eram também teólogos de peso daqueles dias. Todos estrangeiros ali. Até agora não se tem nenhum holandês. Delegados também enviados pela República e Igreja de Genebra. Apenas esses, não é? Johannes Deodatus, ministro de Genebra e professor também. Theodorus Troquinos, eu acho que é assim, ministro de Genebra e professor de teologia. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Dort convocou teólogos proeminentes de peso de várias igrejas reformadas para um sínodo que visava tratar a controvérsia arminiana, sem contar os notáveis teólogos holandeses também. Não é? Eu sei que não há tempo para ficar citando lista de teólogos, por isso eu quis realmente dar ênfase aos estrangeiros, para os irmãos perceberem essa unidade na fé reformada. Então havia reformados suíços, de vários cantões, alemães, insulares, estavam todos ali. E eles não foram chamados somente para assistir, isso é um detalhe muito importante, trazido pelo Dr. Donald Sinnemann. Pode passar. Ele afirmou no livro, não é, A História de Dort, que os teólogos estrangeiros, eles receberam plenos direitos de voto, juntamente com os delegados holandeses. Sabe o que isso diz para nós hoje, meus irmãos? Que os cânones de Dort, não é, trazem o testemunho histórico da unidade reformada no início do século XVII. Não foram delegados chamados para assistir o sínodo. Bem, estamos aqui com os estrangeiros, eles vão apenas ouvir o que está acontecendo, observar tudo direitinho, mas como eles são de igrejas estrangeiras, então eles não vão se intrometer em assuntos holandeses, não. Eles foram chamados para cooperar diretamente com o sínodo. E, de fato, participaram de tudo, votaram em tudo, fizeram parte de comissões para avaliar a remonstrância. Ou seja, na própria composição dos cânones, temos uma teologia de unidade reformada, porque todos eles participaram. Todos eles participaram. Isso é um testemunho realmente valioso para nós. O documento que chamamos, então, de Cânon de Dort é, oficialmente, o julgamento do arminianismo, aprovado no sínodo e assinado por todos os delegados holandeses e estrangeiros. Só depois, esse é um ponto importante para ser destacado aqui, os cânones, inicialmente, não foram uma confissão. Não era interesse do sínodo elaborar um outro padrão confessional. Não era esse o objetivo do sínodo. Por isso, se alguém perguntar qual é o documento prova, o documento texto que, de fato, demonstra que o arminianismo foi condenado como heresia, eis os cânones de Dort. Eles são a prova documental da condenação, porque eles são uma condenação, eles são um julgamento do arminianismo. Só depois, não é, por toda a reforma que houve em relação à forma de subscrição confessional, não é, e a adesão desse documento, não é, nas igrejas reformadas da Holanda, é que ganhou status de confessionalidade. E foi incorporado, então, formando então as 3 formas de unidade. O presidente do sínodo, Johannes Bogeman, comentou sobre a grande harmonia entre todas as delegações apresentadas. Então, imagina, teólogos
holandeses com suas delegações, não é? Também os estrangeiros participando de tudo com suas delegações. E quando ia se observar a maneira como eles estavam refutando o arminianismo, o presidente do sínodo ficou maravilhado por observar a unidade de pensamento, a harmonia na argumentação daqueles teólogos. Vê se cabe, então, diante disso, essas acusações que fazem hoje contra o sínodo, contra a tradição reformada. Ou seja, meus irmãos, delegados, teólogos de Dort estavam unidos pelo fundamento da doutrina reformada e permaneceram unificados contra seus opositores comuns. Isso vocês leem na página 122 do livro A História de Dort. É importante notar que isso não significa, então notem bem isso aqui, tá? Porque é mais um argumento que fortalece essa unidade. Não significa que não havia divergências acaloradas entre os delegados ali. Tá? Mas o que deve ser ressaltado é que, apesar das diferenças, que não vou abordar aqui, né, todos os temas que foram trazidos ali, que foram debatidos fora do contexto da própria controvérsia arminiana, a unidade na fé reformada venceu. O Dr. Donald Sinema observa que houve debates sérios entre os reformados sobre, por exemplo, o papel, não é, de Cristo na eleição, sobre a extensão da expiação e até da ordem dos decretos. Então, lá em Dort, houve debate sobre isso, entre os delegados ali. Isso é para os irmãos entenderem que o sínodo não foi político no sentido de que todos estavam combinados nos bastidores para simplesmente condenar o arminianismo. Isso não aconteceu, porque havia divergências entre os teólogos ali presentes. Divergências que não eram assim secundárias, eram sérias até. De pontos realmente, meus irmãos, que mostram uma abrangência dentro da fé reformada. Então, como havia teólogos anglicanos ali, houve debate sobre, por exemplo, além da questão da remonstrância, não é? Quanto, por exemplo, iam tratar da Confissão Belga sobre o sistema de governo. Você imagina também, né? Tem anglicanos ali, e você tem os reformados com um sistema presbiteral de governo. Então, obviamente, haveria tensão, né? Um espetando o outro, e haveria discordância sobre isso. Mas, além disso, até mesmo entre os delegados, houve debate, por exemplo, sobre como guardar o dia do Senhor. Olha só. Tudo isso, não é, nos bastidores do sínodo, entre os teólogos ali. É para mostrar para os irmãos, meus irmãos, que esses debates internos, não é, aconteciam, sim, havia divergências, mas, no entanto, o que temos como testemunho do que eles assinaram e primeiro elaboraram, não é a defesa unânime das doutrinas da graça. Esse é o testemunho histórico. Essa afirmação não é só enobrece os cânones de Dort, porque nos prova que existe sim diversidade no meio reformado, mas aquilo que é essencial une a tradição, como a massa une os tijolos de uma parede. A tradição reformada é assim. Nós temos, devido a onde as tradições se desenvolveram, nuances, certas diferenças práticas, confissões que foram elaboradas com certas ênfases diferentes ou com estilos diferentes, mas quando olhamos para a essência da fé reformada, está ali. Nós podemos ler os padrões de fé de Westminster, voltando um pouco à confissão de fé escocesa de John Knox, indo para a confissão belga, a confissão de fé francesa, feita por Calvino, também para a segunda confissão helvética e todas as demais confissões reformadas, que foram muitas produzidas ali, e veremos unidade de pensamento. Isso é glorioso e um testemunho para nós também hoje. Então, Dort, meus irmãos, é um testemunho histórico da abrangência e unidade reformada, não é? E foi isso que aconteceu. Em Dort, houve unidade na diversidade para a defesa da verdade. Isso é um exemplo para nós hoje, tá? É um exemplo para nós hoje. Inclusive, isso aí que estamos lendo, não é o que estamos presenciando agora nessa conferência. Porque nós, reformados e presbiterianos, temos tradições paralelas reformadas com distinções em alguns aspectos. Só que, mais uma vez, isso não nos impede de estarmos juntos, de batalharmos juntos pela mesma fé, pela essência da fé verdadeira. É isso que temos como testemunho. Então, será que devemos simplesmente aceitar aquilo que esses medalhões, que esses famosos teólogos brasileiros estão dizendo contra o sínodo, contra a tradição reformada? Não, meus irmãos. Temos o testemunho histórico. Que venhamos estudar e aprender de fato para defendermos a verdade histórica e o Evangelho. Porque estes
se introduzem no meio do povo de Deus para disseminar discórdia, para colocar dúvidas e fazer com que simplesmente nós abandonemos nossa tradição. Essa não é a nossa proposta, mas é preservar a herança reformada. Nossa luta é essa. Eu quero passar então para a última parte, e essa parte eu reservei, não é, para trazer um documento muito especial para os irmãos. Então, terceira parte, a defesa da ortodoxia reformada em Dort. Ora, por que falar em ortodoxia reformada em Dort? Simplesmente, em Dort, a unidade reformada pela representatividade das igrejas definiu o que é ortodoxia reformada no que tange à soteriologia. Por isso que eu citei na outra palestra que o Westminster, décadas depois, não rompe com o pensamento de Dort. Se você vê em Dort calvinismo, você está vendo isso também em Westminster. É para vocês entenderem essa aliança, essa ligação histórica, tá? E essa influência e inspiração também. Isso, meus irmãos, é claro na própria estrutura dos cânones, onde, em primeiro lugar, se tem em cada capítulo uma seção para a definição da doutrina ortodoxa. Então, os cânones, para os irmãos que não estão tão acostumados com o texto dos cânones, eles foram elaborados assim, em 5 capítulos básicos, que vocês já ouviram algumas vezes, mas são dessa forma. Em cada seção, em cada capítulo, você tem uma seção para a exposição da doutrina ortodoxa da salvação, e a seção seguinte é a condenação das heresias. Então, a aceitação, como vocês viram na palestra de ontem, a aceitação da heresia e a sua refutação logo em seguida. Essa é a estrutura de Dort também, certo? Então, se vamos pensar em desenvolvimento, podemos observar para o Westminster assim. E se vamos pensar em desvio, olhemos para o arminianismo. O Westminster desenvolve, o arminianismo distorce, abandona, não é, e cria uma coisa nova. Essa é a distinção. Outro ponto para sabermos que Dort defendeu e representou a ortodoxia reformada é que os teólogos que participaram do sínodo não foram convocados para inventar ou reinventar o calvinismo. Não. Todos vieram com o calvinismo bem afiado. Do contrário, eles não chegariam à unidade de consenso. Seria, por exemplo, como o Colóquio de Marburgo, que eu citei ontem, onde, dos 15 artigos elaborados, 14 foram concordados e o último, sobre a ceia, Lutero e Zwinglio, não é, tretaram daquele jeito. Lutero com o dedo na mesa, isto é meu corpo, Zwinglio, não é assim. Mas não houve isso em Dort. Subscreveram uma doutrina unânime. Todos subscreveram ali, meus irmãos. Então, é importante, ou seja, essa é a prova documental de que havia unidade de um lado, não é? E, de fato, o nome do Senhor foi honrado. Em Dort não há uma conclusão dúbia, mas concreta, unida e assertiva, e eles, de fato, meus irmãos, não inventaram o calvinismo naquele momento, apenas demonstraram o que é o calvinismo e sua abrangência. É uma questão muito simples de entender. Se o objetivo fosse calar o arminianismo na baixa de forma arbitrária, por que chamar representantes estrangeiros? Com a possibilidade deles ficarem até do lado dos arminianos. Não seria uma estratégia muito sábia, né? Se é para resolver um problema interno, temos o nosso grupo maior que concorda com a tradição reformada, então nossa opinião é válida, somos a igreja, vamos acabar com isso. Mas não, chamaram com honestidade. Portanto, o sínodo, de fato, produziu um documento honesto, justo, verdadeiro em relação à doutrina. Gostaria, então, muito de poder falar, não é, da continuidade do que foi feito, por exemplo, de Dort a Westminster, porém não há tempo para isso. Quem sabe em uma outra conferência, quem sabe em um momento para falarmos sobre a unidade das tradições, seria muito bom, muito rico, na verdade. Mas hoje apenas eu quero mostrar para os irmãos um documento histórico. Lembra de que eu falei que o rei Luís XIII impediu os huguenotes de participarem do sínodo? Pois bem, no ano seguinte, o sínodo foi 1618 a 1619. No ano seguinte, 1620, as igrejas reformadas da França, que não puderam ter representantes lá, deram seu parecer sobre Dort. E basicamente eu quero compartilhar com os irmãos na íntegra esse documento, todo o seu prefácio e a forma de subscrição para esse documento. Eu acho que é um documento muito importante e que vale a pena os irmãos conhecerem também. Então vamos ler na íntegra aqui. Pode passar, meu irmão. Cânones das igrejas reformadas da França,
decidido e estabelecido no Sínodo Nacional 1620, após o Sínodo de Dort, realizado em Alès, nas Cevennes, em 6 de outubro de 1620, com o juramento de aprovação. Tá? Sobre a proposta feita pelo senhor Turrentin, ou Turrentin, vocês aqui sabem aí, neste Sínodo Nacional, de que se deveriam considerar os meios para impedir que os erros dos arminianos que perturbam os Países Baixos se infiltrassem nas igrejas deste reino. A Assembleia, tendo entendido esta proposta como louvável e meritória, bem como justa e necessária para a paz da igreja e a preservação da pureza da doutrina e para fortalecer cada vez mais nossa unidade com as igrejas reformadas estrangeiras, considerou e julgou que, assim como a enfermidade das igrejas reformadas irlandesas nos alertou para cuidarmos de nós mesmos, também devemos seguir seu exemplo e prevenir este mal pelos mesmos meios que elas empregaram para extingui-lo. Portanto, visto que o Sínodo Nacional de Dort, convocado pelas autoridades, sábio conselho e corajosa prudência dos ilustres senhores, os Estados Gerais dos Países Baixos Unidos e de todas as províncias de seu governo, ao qual também assistiram muitos excelentes teólogos de outras igrejas reformadas, foi e ainda é um remédio eficaz para purificar a igreja e erradicar as heresias concernentes à predestinação e outros artigos que dela dependem. A Assembleia, após invocar o nome de Deus, determinou que os cânones do mencionado Concílio de Dort fossem lidos em plenário do Sínodo. Tendo sido lidos e cada artigo cuidadosamente considerado, foram unanimemente adotados e aprovados com o consentimento geral, por concordarem com a palavra de Deus e a confissão de fé de nossas igrejas, redigidas com grande sabedoria e pureza, e por serem muito adequados para expor e refutar os erros dos arminianos. Por isso, todos os ministros e presbíteros delegados nessa Assembleia, individualmente, juraram e testificaram que concordam com essa doutrina e que a defenderão e protegerão com todas as suas forças até o último suspiro. A forma e o conteúdo deste juramento, juntamente com os nomes dos delegados signatários, seguirão abaixo. E para tornar esta concordância unânime mais autêntica, legalmente válida, né, e vincular todas as províncias a ela, a Assembleia ordenou que este artigo atual fosse impresso e anexado aos cânones do referido concílio e que fosse lido nos sínodos provinciais e nas academias para ser aprovado, jurado e assinado pelos ministros, presbíteros e professores das academias, bem como por aqueles que desejam ser admitidos ao sagrado ministério eclesiástico ou a qualquer cátedra acadêmica. E se alguém rejeitar total ou parcialmente a doutrina contida no mencionado concílio e decidida por seus cânones, ou se recusar a prestar o juramento de concordância e aprovação, a Assembleia decretou que tal pessoa não será admitida ao ministério eclesiástico nem a cargos acadêmicos. Além disso, a Assembleia exorta pelas entranhas e pela misericórdia interior de Deus e pelo sangue da aliança, todos aqueles a quem é confiado o cuidado e o peso das almas, que caminhem unidos em harmonia, que se abstenham de questões vãs e curiosas, que não se intrometam no conselho secreto de Deus, nem ultrapassem os limites da palavra de Deus, e que antes permaneçam ignorantes das coisas ocultas do que se envolverem em questões ilícitas, coisa que os arminianos fizeram, tá? Mas que direcionem toda a doutrina da predestinação para a forma de vida e consolo das consciências e a prática da piedade, para que por este meio toda causa de dissensão seja removida e permaneçamos unidos na mesma fé com nossos irmãos dos Países Baixos e de outras igrejas fora deste reino, compartilhando com eles a mesma luta provocada pelos mesmos inimigos e chamados à mesma esperança em Jesus Cristo nosso Senhor, a quem, com o Pai e o Espírito Santo, sejam honra e glória de eternidade a eternidade. Amém. Segura um pouquinho aí.
Tudo aquilo ali é o prefácio de preparação para, então, o documento, não é, que deveria ser, de fato, assinado pelos delegados, pelos teólogos das igrejas reformadas dos países da França, no caso. Vocês notaram como que foi abordado o sínodo um ano depois, com tamanha seriedade, com tamanho respeito, com entendimento de sua profunda importância para a fé reformada e testemunhado que o sínodo não advogou por sectarismo ou para uma separação, mas para a unidade da fé. É isso que o sínodo representa, meus irmãos, unidade da fé. Por isso eu não aceito nome de sectário, de separatista. E nenhum de nós deve aceitar isso. Nós queremos unidade, mas na verdade. Agora observem a forma para a subscrição. É um texto pequeno agora. Então, esse é o texto. Eu juro e testemunho perante Deus e esta sagrada assembleia que aceito, aprovo e abraço inteiramente a doutrina ensinada e decidida no Sínodo de Dort, por ser plenamente conforme a palavra de Deus e a confissão de nossas igrejas. Juro e prometo perseverar durante toda a minha vida no ministério dessa doutrina, defendendo-a com todo o meu poder e que jamais me desviarei dela, seja em pregações, no ensino nas escolas ou em escritos. Declaro ainda e testemunho que rejeito e condeno a doutrina dos arminianos, visto que ela subordina a eleição de Deus à vontade humana, diminui e anula a graça divina, exalta o homem e as forças de seu livre-arbítrio para depois derrubá-lo, reintroduz o pelagianismo, não é aquilo que somente nós, não é que subscrevemos os cânones, pensando nas igrejas da Holanda, estamos dizendo não. Os franceses também dizem a mesma coisa, não é? Desculpa o papado e subverte toda a certeza da salvação. Assim, Deus verdadeiramente me ajude e tenha misericórdia de mim, conforme juro o supracitado perante Ele, sem qualquer ambiguidade, subterfúgio ou reserva mental. Todos assinaram. Que testemunho para nós hoje. Se tem algo lamentável em nossos dias, é saber que homens chamados para o ofício pastoral estão aceitando serem ordenados e mentindo em seu juramento confessional, não seguindo o exemplo de nossos pais na fé. Isso é lamentável. Eu quero então concluir, meus irmãos. Concluo dizendo aos irmãos que Dort não foi um sínodo isolado na história da igreja, como dizem muitos arminianos e até pseudo-calvinistas hoje. Pelo contrário, foi um honrado sínodo que testemunhou a luta pela verdade, reunindo cristãos reformados de muitas igrejas da Europa, e, portanto, Dort representa, sim, unidade de pensamento. Não há sectarismo relacionado a Dort, exceto aquele promovido pelos que dizem Dort errou, discordando assim do mundo reformado, não é da época, e por aqueles que mentem dizendo que os teólogos reformados daqueles dias não mantiveram o veneno nos lábios, tratando o arminianismo como heresia destruidora. Leiam o livro de John Owen e testemunhem também um puritano, não é, como ele refuta também o arminianismo. É um livro que eu gosto muito porque tem muitas referências históricas contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. John Owen escreveu isso depois. Outra, meus irmãos, Dort não inventou as doutrinas da graça, nem foi um sínodo que usou o próprio calvinismo como base. Isso é muito importante, mas que se concentrou nas escrituras sagradas. Digo isso para aqueles que dizem Dort errou, ou discordo de Dort, pois teologia de homens não deve direcionar a igreja. Na verdade, meus irmãos, como observa o doutor Donald Sinema, o livro, delay, acabou, foi? O slide? Pensei que eu tinha cortado o PDF sem querer. Os cânones de Dort são completamente baseados na Bíblia. Cada membro do sínodo teve que jurar que todas as deliberações sobre a doutrina seriam baseadas exclusivamente na Escritura, e não em qualquer escrito humano, nem mesmo na Confissão Belga ou no Catecismo de Heidelberg. Então, se alguém acha que o que defendemos é a doutrina de homens, isso é um testemunho histórico também a respeito do que aconteceu no sínodo. Então, meus irmãos, apenas digo que venhamos
honrar o legado que nós recebemos, a herança reformada que recebemos. Que amemos a palavra de Deus, que amemos as nossas confissões e a defendamos, porque são confissões fiéis na palavra de Deus. Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade e que os irmãos possam pensar em tudo isso, não é? E manter, sim, o veneno nos lábios. Chamem as coisas pelo nome. Honrem a memória de nossos pais, para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado, meus irmãos.